Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Por gentileza, se assente e abra a sua Bíblia. Aleluia. Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, versículo 39. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Essa palavra veio no meu coração alguns anos atrás. Eu ouvi uma palavra sobre esse texto de um dos homens que mais me abençoou na palavra, o pastor Paulo César, lá da Lagoinha Matriz, um dos meus professores. Existem algumas pessoas que tocam, gente. Eu tive alguns professores, o Mais eu foi um, o Drummond, que Deus recolheu, foi outro, Paulo César outro. E o Paulo César um dia fez uma abordagem um pouco parecida com a que eu vou fazer aqui, e ele me fez ver esse texto de uma outra forma. Lucas capítulo 23, versículo 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhes, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Deus, flua sobre nós essa unção de ensino, essa unção que nos leva à verdade do Senhor. Pai, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, aqueça o nosso coração pela exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, obrigado por colocar aqui para mim, eu vim me esquecendo, o nosso jantar da virada de ano. Eu ia me esquecendo, muito obrigado. Então segura aí só para eu falar disso aqui rapidinho, que não posso esquecer no final. Eu tinha falado que talvez teríamos ou não o nosso jantar, mas vamos fazer o jantar da virada, amém, gente? Nosso jantar da virada de ano. Como funciona? Quem vai vir só para o culto não precisa dar um nome, nada disso, só vai vir para o culto, depois tem que ir embora, cear com a família e tal, não tem problema, vem para o culto, vai ser uma bênção, vai ter batismo, como os irmãos já sabem. Quem for ficar para o momento da comunhão, da confraternização após o culto, vai ser às 0 horas, o culto termina, nós contratamos um buffet aqui de Havaiandava. Eu fiquei muito feliz pelo valor que eles cobraram. Eles cobraram apenas R$50 por pessoa. Eu achei até um preço bem barato por ser virada de ano. Eu fiquei com medo de nem conseguir alguém que faça nessa data. Conseguimos alguém evangélica, inclusive disse para mim que é da Calvário lá de Havaiandava. Fiquei muito feliz por isso. O valor apenas R$50. Mas
mesmo sendo barato, eu entendo o seguinte: eu não queria que ninguém faltasse por falta de recurso. Nós podemos, se você realmente não pode, nós temos as máquinas ali, a gente pode dividir para você R$50 em, sei lá, algumas parcelas, para te abençoar. Pastor, mesmo dividindo não tem condição, então aí me procura no particular, que eu não quero que você perca a comunhão por falta de recurso financeiro, por favor. Mas irmãos, entenda, eu falo para quem realmente não pode, não é a pessoa que quer economizar. Porque hoje, irmãos, entenda bem, para comer uma pizza não fica menos de R$50 com refrigerante. Hoje eu fui comprar 1 quilo de carne esses dias lá para ajudar num churrasco, eu fui convidado. A mais barata que eu achei foi R$44 o quilo para carne para churrasco. Então, ninguém faz ceia de Natal ou de Ano Novo nesse valor. Eu pelo menos acredito que não. Então, pastor, realmente não posso, não é economia. A pessoa está cheia de grana na conta lá, mas quer economizar, não é isso. Quem não pode, você não vai deixar de participar por causa de dinheiro, amém? Posso ouvir um amém por isso? E o último recadinho sobre isso: de repente tem pessoas no nosso meio que falam assim, pastor, eu vou vir, é 50, eu quero abençoar com 100. Pode acontecer, com muitos anos aconteceu isso, quero abençoar com 200, para quê? Justamente para também nós trazermos as pessoas que porventura estão passando um momento difícil e realmente não podem contribuir, amém, irmãos? Mas eu ficaria honrado, ficaria muito feliz se o máximo de pessoas da nossa igreja viesse participar justamente pelo momento da comunhão. Como diz o apóstolo Paulo, quem tem fome come em casa. A questão não é comida, a questão não é bebida, a questão é a pessoa, é estarmos juntos. Qualquer pessoa aqui pode fazer uma ceia até melhor do que vamos ter na igreja, na sua casa. Mas a questão aqui é a comunhão. Fala comigo assim, comunhão. A questão é estarmos juntos. Comida é só um detalhe. Amém? Amém? Estamos juntos nessa? Obrigado aqui por me dar o toque aqui. Nossos diáconos são os melhores diáconos do mundo. Irmãos, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vamos encontrar aqui, o malfeitor. Mateus, o evangelho sinótico, vai chamar de ladrão. Lucas vai chamar de malfeitor. Eu queria falar sobre a fé do malfeitor na cruz. Irmãos, quando nós olhamos aqui só para Lucas, o relato de Lucas traz a ideia de que desde o início havia, claro, obviamente, 2 malfeitores. Um, desde o início, estava voltado a Jesus, crendo em Jesus como Messias, e o outro não, o outro blasfemava. Mas se você for ler cuidadosamente os evangelhos, e é por isso que nós temos 3 evangelhos, que é chamado sinótipos, que é evangelho da visão conjunta ou na mesma visão, você vai perceber que Mateus e Marcos capítulo 15, versículo 32, e Mateus 27, 44, diz que os dois zombavam. Os dois zombavam. Lendo só Lucas, dá a ideia de que um já estava, deixa eu usar uma expressão aqui, convertido, convertendo, e o outro estava zombando. Não, os dois zombavam. Os dois malfeitores, os dois estavam zombando de Jesus. Os dois não estavam crendo em Jesus como o Salvador, como o Messias. Os dois conheciam a fama de Jesus. Qualquer pessoa naquela época conhecia quem era Jesus, de ouvir falar o que Jesus havia feito. Mas aqueles homens não tinham rendido o coração a Cristo. Só que houve um momento em que um deles, aqui começa a narrar Lucas. Lucas começa a narrar, um dos malfeitores crucificado blasfemava, e a ênfase é o outro corrigiu, começou a repreender, dizendo assim: nós somos culpados, nós merecemos a morte, nós merecemos, porque essa morte para nós é consequência dos nossos atos, mas Jesus, mas a ele nada fez. Os dois zombavam, mas em algum momento, irmãos, aquele malfeitor, o outro, ele se rendeu a Jesus. Em algum momento, talvez observando a conduta de Jesus, talvez vendo um homem especial, como diz o Augusto Cury,
o escritor brasileiro, talvez o mais famoso, ele se rendeu a Jesus só olhando. Augusto Cury conta no seu testemunho pessoal que ele foi estudar Jesus na perspectiva da ciência, da psicanálise. Ele foi estudar Jesus na perspectiva de um homem sábio, e quando ele pegou Jesus ali de forma cética, crítica, ele pegou Jesus para ler num quarto de hotel, e ele começou a ler sozinho os evangelhos, e durante a leitura, diz Augusto Cury, ele disse: o homem mais ateu que eu conheci era eu, e eu converti sozinho num quarto de hotel, vendo quem era Jesus à luz da ciência. Um ateu que foi ler sobre Jesus e se rende a Jesus. Por quê? Diz Augusto Cury: porque Jesus, pelas leis da psicanálise, da psicologia, ele mostrou não ser um homem comum. Eu me rendi ao Jesus. Aleluia. Agora eu não sei como, mas talvez aquele malfeitor estava olhando para Jesus e vendo Jesus abençoar aqueles que estavam matando, vendo uma ovelha muda não abrir a boca diante dos seus tosqueneadores. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas de repente aquele homem estava percebendo algo diferente em Jesus, e enquanto ele via Jesus, foi gerando uma fé no coração dele. Irmãos, e quando essa fé chegou, esse homem, em poucas palavras, irmãos, ele conseguiu, nós vamos ver isso. Eu quero ter graça de Deus para poder ministrar isso para nós. Esse homem malfeitor, ele conseguiu pela fé enxergar em Jesus verdades extraordinárias. A fé desse malfeitor, irmãos, me faz pregar aqui essa manhã. Olha o versículo de número 41. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Hoje vai ser um pouco expositivo. Olha só: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Quando a fé entrou no coração daquele malfeitor, ele reconheceu uma base do reino do Espírito. Ele conheceu uma grande coluna. Entenda, o cristianismo tem algumas colunas, tem alguns pilares, e um dos pilares da nossa fé é: Jesus é inocente. Olha a declaração: nós somos culpados. Agora, Jesus está numa cruz, aparentemente igual, mas aquele malfeitor, quando a fé entrou no coração, ele tem uma revelação de Jesus. Ele disse: ele nada fez, ou seja, ele está aqui inocente. Ninguém ali, irmãos, dos soldados e a plateia que estava zombando e balançando a cabeça, entendeu isso, mas aquele malfeitor entendeu: Jesus está inocente, e se está inocente, por que está morrendo? Essa é a grande verdade. Primeiro pilar: Jesus morreu inocente, ou seja, Jesus nunca cometeu pecado. É um pilar do Evangelho. Se você ler a sua Bíblia, Gênesis, eu não vou abrir hoje os textos, irmãos, por causa do tempo, mas Gênesis capítulo 3, versículo 21, lembre-se que depois que Adão pecou, Adão fugiu de Deus, tampou as suas vergonhas com folhas de figueira, mas a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 3 que Deus sacrificou um animal. Não fala qual animal, mas pela coerência bíblica pensamos ser um cordeiro. Deus sacrifica um cordeiro. Lembre-se que o primeiro sacrifício da história não foi feito pelo homem, foi feito por Deus para o homem. Deus sacrifica um animal, e com a pele do animal vai cobrir a nudez de Adão, trazendo assim o Adão de volta para ele. Agora, a mensagem que está por trás ali, lá no paraíso, lembrando que o homem era vegetariano. Aí, estou ajudando agora os vegetarianos, aí uma palavra boa para você. O homem era vegetariano. Você encontra isso em Gênesis capítulo 1 e 2. O homem era vegetariano, nunca havia matado para comer. Não existia cadeia alimentar. Um animal não matava o outro. A primeira morte da história da humanidade. Um cordeiro é sacrificado, sangue inocente é derramado no paraíso.
E eu gosto muito de pensar, se aquele cordeiro pudesse falar, aquele cordeiro ia chegar e falar assim: Jesus, Deus, não fui eu quem pecou, foi o Adão. Eu não fiz nada, quem fez foi o homem. Mas talvez a grande mensagem por trás do cordeiro era o cordeiro inocente derramando o sangue pelo homem culpado. Lembra que João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez indo ao Jordão, para todo mundo era raça de víbora, né? Para os fariseus, raça de víbora, olha a pregação, raça de víbora, raça de víbora, raça de víbora. De repente ele vê Jesus vindo. Jesus era aparentemente como qualquer um judeu. Jesus está vindo diante ao Jordão, e há uma expressão diferente agora. Agora não é mais raça de víbora. Agora, quando ele fita os olhos em Cristo, a expressão é: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está vendo o Cordeiro. E quando nós olhamos Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo declara: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele malfeitor reconheceu um pilar do Evangelho: Jesus é inocente. E se ele é inocente, não merecia a morte não era dele, a morte era nossa. Olha o malfeitor: nós estamos morrendo por justiça, porque merecemos a morte. Ele não, ele é justo. Segunda coisa que aquele malfeitor vai reconhecer, versículo 42, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim. Observe que o malfeitor chama Jesus pelo nome. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Talvez até aquele momento, aquele moço não tinha reconhecido, mas ele ouviu falar de Jesus. Mas quando ele estava na presença de Jesus, o coração daquele malfeitor queimou. Queimou o coração daquele homem. Jesus, lembra-te de mim. E quando ele fala lembra de mim, irmãos, ele trabalha um grande segundo pilar do Evangelho, porque morto não pode lembrar de ninguém. Observe que aquele malfeitor está ao lado de um homem também sendo crucificado. Ele olha para esse homem sendo crucificado, chamado Jesus, e fala assim: lembra de mim. Tem algo poderoso por trás dessa expressão, porque morto não lembra de ninguém, morto não pode fazer nada por ninguém. A palavra que aquele malfeitor solta é tão poderosa, que em outras palavras ele estava declarando a ressurreição. Ou seja, você vai morrer nessa cruz, mas a morte não é capaz de segurar você. Pilar do Evangelho, ressurreição. Mateus capítulo 12, versículo 40. Jesus pregando o Evangelho. Alguém vem e pede um sinal. Olha que legal isso. Jesus pregando, alguém vem e pede sinal para Jesus. Um sinal. Mostra-me um sinal para que eu creia em ti. Mateus 12, 40, é tremendo isso. Ele fala assim: nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas,
ficou 3 dias e 3 noites no seio ou no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra. Em outras palavras, pessoas estão pedindo um sinal. Mestre, mostra um sinal. Mostra um sinal para que a gente possa crer em Ti como Messias. Ele disse: eu não vou dar sinal nenhum, mas o sinal é do Jonas. Como assim? Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, eu vou ficar 3 dias no seio da terra. Em outras palavras, o meu sinal não é transformar água em vinho, o meu sinal não é andar sobre as águas, o meu sinal não é multiplicar pães e peixes, o meu sinal não é curar as pessoas, o meu sinal não é chamar morto de 4 dias para a vida, o meu sinal é ressurreição. Aleluia! O grande sinal não é manifestar milagres. O grande sinal, se eu sou ou não Messias. O grande sinal, se eu sou ou não quem diz ser. O grande sinal é quando a morte não for suficiente para me segurar e eu ressurgir no meio dos mortos. Aleluia! Aleluia! É por isso que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria os milagres, porque outros homens podem ter feito milagre. Exemplo, Pedro andou sobre as águas. Agora ressuscitar, eu só conheço um. Pastor, mas e o Lázaro? O Lázaro reviveu, porque o Lázaro voltou a morrer de novo. Ou você acha que o Lázaro está andando por aí com 2000 anos? Viveu, mas morreu. Agora tem um. Tem um que ressuscitou. A visão que João teve de Jesus foi no meio, Apocalipse 1, a partir do versículo 7, no meio dos 7 castiçais eu vi um. Aí chega um momento, ele começa a ver Jesus, mas não é mais Jesus estava na cruz ali, que a gente tem a imagem desfigurada, que a gente vê a imagem, não, ele viu Jesus com cabelos brancos, olhos como de fogo, pés como que refinado numa fornalha, da boca como que uma espada aguda. E quando João está tendo aquela visão, a Bíblia diz que Jesus tocou em João. Quando Jesus toca em João, João cai como morto, porque ninguém aguenta, ninguém suporta a manifestação do Jesus em glória. João caiu como morto. Quando João caiu como morto, ouviu a voz dizendo: não temas, João, porque eu sou aquele, aleluia, que fui morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, 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 dos séculos. Não temas, João. Aleluia! Eu fui morto, mas eu vivo pelos séculos dos séculos. Atos capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus ficou por 40 dias. Atos 1, 3 em diante, 40 dias andando, pregando e comendo com as pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 6 e 7 diz que Jesus apareceu a cerca de mais de 500 pessoas. Mas sabe o que mais me impressiona na fé desse malfeitor? Os apóstolos se tornaram testemunha da ressurreição de Jesus, mas antes disso viram o Cristo ressurreto. Amém? Eles viram
E porque viram a ressurreição de Jesus, eles morreram por essa mensagem. Entenda, ninguém morre por mentira, pessoas só morrem por verdades. Agora, sabe o que me impressiona na fé desse moço? É que Jesus ainda estava na cruz, e ele já está declarando ressurreição. Tomé um dia ele falou assim: deixa eu tocar para acreditar. Jesus carinhosamente falou assim: Tomé, toca. Mas bem-aventurado Tomé, aqueles que não veem e creem. O malfeitor da cruz foi capaz de olhar para o Cristo na cruz e dizer: você vai lembrar de mim. Aleluia. O malfeitor não havia visto ainda um corpo ressurreto que atravessa a parede, mas ainda tem feridas nas mãos. O malfeitor não havia visto ainda um corpo que entra numa sala fechada, mas que ao mesmo tempo come com eles. Mas quando aquele homem na cruz creu, o malfeitor crucificado creu, a fé do lembra de mim, aleluia. Versículo 42 ainda. Lembra de mim, aleluia, aleluia, quando vieres. Lembra de mim quando vieres. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Tem coisas que a gente não precisa falar, o Espírito Santo vai falando com as pessoas. A gente nem pregar, o Espírito Santo já vai começando a revelar os mistérios ocultos. Aquele homem está reconhecendo: Jesus, lembra de mim quando vieres. Pilar do Evangelho: Jesus vai voltar. O malfeitor está na cruz assim: Senhor Jesus, lembra de mim quando vieres. Eu sei que você vai voltar. Eu fico pensando Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Jesus sendo levado aos céus, os apóstolos, discípulos olhando para ele, vendo Jesus subir. Um dado momento as nuvens começam a ocultar à medida que ele vai se distanciando da terra. Mas de repente vem anjos e diz: por que olhais para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir virá. Ele virá. O Jesus que vocês estão vendo subir virá do mesmo modo em que vocês estão vendo subir. Aquele malfeitor está dizendo assim: Jesus, lembra de mim quando tu vieres. Irmão, sabe uma verdade que tem que estar no nosso coração? O nosso Jesus vai voltar. Eu não tenho tempo para trabalhar aqui a escatologia nesse momento, mas independente se você é pré-tribulacionista, mid ou pós, crê que ele vem antes da tribulação, crê que ele vem no meio da tribulação, ou crê que ele vem depois da tribulação, se a gente não vai passar pela tribulação, ou se você crê que nós vamos passar metade dela, ou se você crê que nós vamos passar por toda a tribulação,
Deixa eu abrir um parênteses, está aumentando um número de pessoas que creem que nós vamos ser pós-tribulacionistas, ou seja, nós vamos passar como igreja por toda a tribulação. E se for assim, irmãos, eu tenho um pouco de medo. Porque nós não estamos conseguindo passar uma pandemia direito. Eu prefiro ser pré. De preferência. Se for outra, não tem problema. Eu prefiro ser pré. Eu prefiro estar aqui agora e sumir. Eu prefiro que cumpra na nossa vida aquele hino que nossos avós cantavam. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: esse povo foi-se embora para Sião. Ninguém dessa época, né, irmãos? O Danilo não deu para pegar ele com o tom meu, é tão fora que ele não dá nem para achar a nota lá. Eu prefiro assim. Mas pastor, eu creio que nós vamos passar o meio dela. Glória a Deus. Pastor, nós vamos passar toda a tribulação, o anticristo se manifesta, nós vamos viver o período de guerras e tal, aí nós vamos também, não tem problema. Só tem uma coisa, irmãos: antes, durante ou depois, eu tenho uma certeza: Ele vai vir. Eu não estou preocupado com o tempo, eu estou preocupado com Ele. Ele vai vir. O malfeitor viu isso. Versículo 42 ainda, eu estou sentindo ele nesse lugar, irmãos. Versículo 42 ainda: lembra de mim quando vier no teu reino. Aquele malfeitor, escuta, o versículo 38 do mesmo texto, os romanos, como uma forma de zombaria, colocou uma placa: este é o rei dos judeus. Agora, aquele malfeitor estava vendo além da placa: lembra de mim quando vieres no teu reino. O Senhor tem um reino. O Senhor é o rei. Eu te reconheço como um rei. E não é qualquer rei. Apocalipse 19:16. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. As pessoas estavam vendo Jesus na cruz, mas o malfeitor estava vendo além da cruz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se tornando em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí todo mundo parou aí. Morte de cruz. Agora o malfeitor, ele conseguiu enxergar a continuação desse texto. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor. Senhor fala de senhorio, fala de governo, fala de soberania. Toda língua confessa que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, havia uma plaquinha escrita: Jesus, Rei dos Judeus. Mas aquele homem não viu o Jesus, Rei dos Judeus. Ele viu o Jesus, Rei de toda a terra, Rei no céu, Rei na terra.
terminar aqui, irmãos, eu vou terminar. Venha, lembra de mim quando vieres no teu reino. Você é um rei, o Senhor é rei e tem um reino. Agora, sabe o que é interessante? A palavra vieres aqui é erchomai, do grego erchomai, e quer dizer vieres ou entrares. A tradução é vieres ou entrares. Por isso que a NVI colocou entrares. Então aquele homem está: lembra de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, eu reconheço que o Senhor é um rei. Eu reconheço que tu tens um reino. E esse reino não se limita a essa terra. Esse reino é um reino celestial. Aleluia. Agora, sabe o interessante, irmãos? Esse ladrão ou malfeitor da cruz reconheceu o que os apóstolos não reconheceram. O malfeitor reconheceu em minutos o que 3 anos os apóstolos não entenderam. Os apóstolos, Atos capítulo 1, Atos no capítulo de número 1, versículos 6 e 7. Os apóstolos encontraram Jesus ressurreto, poderoso. E a pergunta é: quando restaurarás o reino de Israel? Quando restaurarás o reino de Israel? A pergunta é: Senhor, só morreu, ressuscitou, tem tanto poder, mas o César ainda é imperador, Israel ainda é escravo, é cativo. Eles entenderam que o Messias vinha num governo físico, libertação física. Mas aquele homem prestes a morrer recebeu uma revelação: tu és rei, mas não é rei só da terra. O teu reino não é daqui, o teu reino é de lá. Eu quero entrar no teu reino. Irmãos, existem verdades que os apóstolos não estão recebendo, e Deus está nos seus paradoxos entregando a ladrões, a malfeitores. Tu és um rei, o teu reino, aleluia. Mas a palavra erchomai também pode ser traduzida por ser estabelecido ou reconhecido. Lembra de mim quando for estabelecido no teu reino. Lembra de mim quando for reconhecido como rei do seu reino. Jesus era rei, mas as pessoas ainda não o viam como rei por causa da humanidade dele. Mas aquele homem está dizendo assim: quando você for estabelecido como rei, quando for reconhecido como rei, ao entrares no seu reino. Eu não li nenhum texto, eu vou ler pelo menos um. Salmo 24, versículo 7. Salmos 24, 7. Aqui o Davi, ele tem uma visão do Senhor em glória no seu reino. Eu fico imaginando Jesus entrando no seu reino, irmãos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Lembra de mim quando fores reconhecido no teu reino, estabelecido no teu reino, ao entrares lá, a tomares o governo, a tomares todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Quando o céu, os anjos, querubins, serafins olharem para você e reconhecer você, não como Jesus da cruz, mas como o Messias Todo-Poderoso, lembra de mim. Lembra de mim. Aleluia. Aí vem a fala de Jesus depois disso. Hoje ainda. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Orabati bandarabas. O paraíso foi inaugurado com ladrão. Está aí você achando que não merece a graça porque pecou, mas o céu foi inaugurado com ladrão. Hoje ainda estará comigo no paraíso. Apocalipse 2:7. Ao vencedor dar-lhe-ei que coma do fruto da árvore da vida que cresce, que está plantada no paraíso de Deus. Escuta isso aqui, eu vou terminar agora. Lembra por que Adão foi expulso do jardim do Éden depois do pecado? Para não comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente no pecado. Mas ao vencedor, receberá o direito de comer daquilo que nem Adão comeu no paraíso. Fique em pé, por favor, vamos terminar essa palavra. Se eu não terminar, eu também não termino nunca. A fé do malfeitor. Ele reconheceu Jesus como inocente. Reconheceu Jesus como quem fosse ressuscitar. Reconheceu Jesus como aquele que vai voltar. Reconheceu Jesus como aquele que tem um reino, é o rei desse reino. E essa é a nossa fé. Assim como aquele malfeitor que entrou no céu pela graça, nós vamos entrar no céu também pela graça. Última consideração, irmãos. Tem pregação que é difícil de parar. Última consideração. Com base nesse texto eu posso afirmar: você que perdeu alguém, e essa pessoa que você perdeu, assim como esse malfeitor, não merecia Jesus, mas Jesus o alcançou pela fé. E essa pessoa morreu crendo em Jesus, como esse malfeitor morreu crendo em Jesus. Essa pessoa não vai para o paraíso, entenda bem. Ela já está lá. Ela já está lá. Já está.
hoje ainda estará comigo no paraíso. Não estará, está. É hoje. Daqui a pouco você morre, daqui a pouco você acorda lá. Porque o paraíso está preparado para aqueles que me receberam, me reconheceram. Não importa se é ladrão ou malfeitor. Se me quer reconhecer, eu te salvo. Eu queria que você orasse para a gente terminar. Comece a orar no seu lugar. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu então subiremos contigo estaremos para sempre. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo um dia disse assim: eu sou o pior dos pecadores. Quando Paulo disse isso, ele estava dizendo em outras palavras: se Jesus me salvou, Ele salva qualquer um. Jesus, irmãos, não está procurando pessoas perfeitas, que Ele sabe que não vai achar. Ele está procurando pecadores que o reconheçam como cordeiro inocente, como quem ressuscitou, como quem vai voltar, como quem é rei de um reino e que governa sobre todas as coisas. Se você tem isso, você está apto para o reino dos céus. Eu quero fazer a última oração, nós vamos terminar agora. Queria que você colocasse a mão na altura do teu peito, por gentileza, sem constrangimento algum. Eu vou orar junto com você para apenas conduzir você e me identificar, assim como todos nós vamos nos identificar uns com os outros. Ore após mim dizendo assim: Senhor Jesus. Ore mais alto, ora: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu no meu lugar para me salvar,
e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, vou orar por você agora, ou que está aqui presente e também em casa. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você está recebendo a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Ou você que estava desviada do Evangelho, e você está reconciliando com o Pai essa manhã. Eu quero orar por você. E para isso, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Tem alguém que está dizendo assim: Senhor, eu estou reconciliando com o Senhor hoje. Pai, eu estou te recebendo como meu Salvador, ou eu estou reconciliando. Tem alguém? Aqui não temos. Em casa, de repente você está conectado aí pela primeira vez, ou nesse culto gravado depois, vai aparecer na sua tela o nosso telefone, ele é o WhatsApp. Envie uma mensagem para nós. Nós queremos de alguma forma chegar até você e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos embora, meus irmãos. Almoço abençoado para você, uma tarde abençoada. Logo mais às 18 horas estaremos aqui para mais um culto de celebração. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito seja sobre a sua vida. Vá em paz. Deus abençoe a sua vida. Se tiver frango assado na sua casa, chama lá minha esposa para ir lá almoçar hoje.